Sejam bem-vindos à retrospectiva do Direito Penal do ano de 2021. Eu vou trabalhar com vocês todas as alterações legislativas promovidas no Código Penal no ano de 2021. Meu nome é Ana Flávia, eu sou mestranda em Sociologia Jurídica, especialista em Direito Penal e em Direito Processual Penal. Atualmente, eu trabalho como delegada de polícia na Polícia Civil do Rio Grande do Sul e espero poder contribuir com vocês para a atualização daqueles que são operadores, já são operadores do direito, e também para aqueles que estão objetivando o ingresso nos concursos, especialmente aqueles concursos das carreiras policiais. Bom, nós vamos trabalhar essas alterações de forma cronológica, da primeira à última alteração promovida no Código Penal. Então, vamos lá? Vamos às primeiras alterações? Primeira alteração, ela é concernente ao crime denominado crime de perseguição. Ele é previsto no artigo 147-A do Código Penal e ele vem descrito da seguinte forma, tá? Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Bom, então o primeiro ponto que eu preciso chamar a atenção dos senhores é o quê? O tipo penal, ele exige que a atuação do agente, que a conduta do agente, seja feita de forma reiterada, tá? Ou seja, desse elemento valorativo, nós já extraímos que é um tipo habitual, ou seja, é necessária a reiteração de condutas por parte do sujeito ativo, do autor, para que seja configurável, seja tipificado este delito no caso concreto. Tá? Ele é um tipo de forma livre, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer meio, tá? E o tipo penal vem descrevendo as condutas, depois, as condutas exemplificativas para os meios de atuação desse agente, que pode ser ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Percebam que o tipo ele é poder mais amplo, tá? E ele permite que o agente ele pratique esse crime por qualquer meio, qualquer modo de execução. Bom, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Percebam que o tipo não faz menção a qualquer qualidade especial do sujeito ativo ou do sujeito passivo para a caracterização do crime de perseguição. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas deste crime, tá? Do 147-A. Contudo, é necessário que eu chame a atenção dos senhores, que eu saliente com vocês a seguinte informação, tá? Como ele é um crime de menor potencial ofensivo, um crime apenado de 6 meses a 2 anos de reclusão, caso a vítima seja uma mulher no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, então a mulher seja vítima em razão das suas condições de gênero, será aplicável os ditames da Lei Maria da Penha. Tá? E o principal ditame da Lei Maria da Penha, que reflete nesse artigo concernente ao crime de perseguição, é a não aplicação da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Tá? Ou seja, em caso do crime de perseguição ser cometido contra a mulher neste ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, não será aplicado os ditames da Lei 9.099, em que pese seja um crime de menor potencial ofensivo. Então, esse crime será sim processado por inquérito policial e não por termo circunstanciado de ocorrência. Contudo, o homem também pode ser vítima do crime de perseguição. E ainda que o homem seja vítima desse crime de violência, ainda que essa violência perpetrada contra o homem se dê no ambiente doméstico familiar, a Lei Maria da Penha somente se aplica às vítimas mulheres. Então, no caso dos homens vítimas, será processado esse crime por meio de termo circunstanciado de ocorrência. Tá?
além do tipo penal objetivo, o 407A, ainda traz uma causa de aumento de pena, a pena é aumentada de metade, quando diante de algumas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? O crime ser cometido contra criança, adolescente ou idoso, né? Criança e adolescente, o conceito a gente extrai lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente precisa ter em mente aqui, é que aos menores de 18 anos é aplicada essa causa de aumento de pena, e ao idoso, cujo conceito se extrai do Estatuto do Idoso. São pessoas com 60 anos ou mais, tá? Contra a mulher, por razões das condições do sexo feminino, que são aquelas atinentes, né, à Lei Maria da Penha, e mediante a terceira hipótese, é mediante o concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. O que vocês precisam prestar atenção aqui? O tipo fala em arma, não fala em arma de fogo, ou seja, abrange nessa causa de aumento de pena tanto as armas brancas quanto as armas de fogo, tá? Para que se incida essa causa de aumento de pena, pode ser, o emprego dessa violência pode se dar tanto por arma branca quanto arma de fogo, tá? Bom, o parágrafo 2º dita que as penas desse artigo também são aplicáveis sem prejuízo da violência. Então, se no contexto do crime, da perseguição, o agente ainda provoca uma lesão corporal à vítima, além do delito de perseguição, também será ele imputado o delito, por exemplo, de lesão corporal, seja ela leve, grave ou gravíssima, ou ainda uma lesão qualificada por outras circunstâncias, tá? Cumulativamente, ou seja, em concurso material com o crime de perseguição, tá? Bom, o parágrafo 3 é dita que somente se processará esse crime mediante representação. O que isso quer dizer? Que aqui há uma exceção à regra, tá? Essa ação penal, essa espécie de ação penal é aplicável, né, a esse crime de perseguição, é a ação penal pública condicionada. E qual que é essa condição? A representação da vítima, tá? Esse crime também é conhecido como crime de stalking, né? Ele foi criado nesse contexto, né, da perseguição, do stalking, e ele, ao mesmo tempo que criou o tipo no Código Penal, revogou a contravenção penal relativa à importunação, lá prevista no artigo 65, né, do Decreto-Lei 3688 de 41. Tá? Em que pese exista essa revogação dessa contravenção penal, desse tipo relativo à contravenção penal, este fato, né, essa conduta delituosa, não vai ser abarcado pelo Instituto da Abolição Crimes. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma hipótese aplicável, né, do princípio da continuidade normativo típica. O que significa isso? Aquela conduta criminosa, ela somente foi transferida da contravenção penal para dentro de outro artigo. Agora, dentro do nosso Código Penal, caracterizado como crime apenado, pena de reclusão, né, de 6 meses a 2 anos. Tá? Como a pena aumentou, aqui não haverá a retroatividade maléfica. Por quê? Porque o direito penal ele não pode retroagir quando para prejudicar o réu, tá? Bom, o que a gente tinha para tratar dos crimes de perseguição era isso, e vamos então à próxima alteração legislativa. A próxima alteração que nós vamos trabalhar são relativas aos crimes de licitações e contratos. Bom, a nova lei de licitações, além de trazer um regramento novo, né, para o direito administrativo concernente às licitações e aos contratos administrativos, ela também revogou toda a parte penal, né, que estava dentro da Lei 8666. Tá? Trouxe para dentro do Código Penal, então vai ser processado seguindo uma regra geral dentro do nosso Código Penal, tá? Os crimes, um título específico para os crimes contra licitações e contratos. Tá? Esses crimes, eles são, em regra, conceituados dentro de um contexto das relações das pessoas jurídicas com a administração pública. Tá? Esses novos delitos,
eles são diversos, tá? Dentre eles, nós temos o delito de contratação direta e ilegal, que são caracterizados quando a gente atua contratando de forma direta, fora dos casos de dispensa ou inexigibilidade. O próximo crime é a frustração do caráter competitivo das licitações, em que o agente ele frauda, né, de alguma forma o caráter de igualdade entre as partes na hora da competição, né, da licitação. O patrocínio de contratação indevida, a modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, a perturbação do processo licitatório, violação de sigilo em licitações, o afastamento de licitante, a fraude em licitação ou contrato, contratação inidônea, impedimento indevido e a omissão grave de dado ou informação por projetista. Bom, são diversos os crimes, né? A legislação é nova, tá? Em que pese seja uma legislação nova, muitos dos tipos têm bastante similaridade com os crimes que já eram previstos dentro da lei de licitações, da 8666, tá? Então, os parâmetros são os mesmos. Bom, eles contemplam, muitas vezes, essa relação com o poder público das pessoas jurídicas. Contudo, o que a gente precisa ressaltar que pode ser que venha aí numa questão de prova, que é um tema que, apesar de não ser um tema tão recente, ele ganha importância, né, novamente, com essa alteração promovida pela nova lei de licitações, que é o caso da responsabilização jurídico-penal das pessoas jurídicas, tá? Atualmente, a nossa Constituição Federal somente possibilita, né, a responsabilização penal das pessoas jurídicas em caso de crimes ambientais, tá? Então, tá certo que a gente tem uma nova lei, alterações, mas esse assunto, né, em que pese venha à tona de novo, né, com essas alterações, impulsione novas discussões, atualmente a corrente que é majoritária prevalece aí no âmbito da doutrina, da jurisprudência, que não é possível a responsabilização penal das pessoas jurídicas por crimes, né, com licitações e contratos. A responsabilização aqui são das pessoas físicas, tá? O sujeito ativo, o indivíduo que comete as condutas, né, previstas lá no nosso Código Penal. Bom, o que é, então, esse é um lado, né, da moeda, são o sujeito ativo, e o que é o sujeito passivo, né, a administração pública? O que se entende dentro do contexto, né, do conceito de administração pública? A administração pública ela pode ser direta ou indireta, tá? Da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ou seja, de todos os entes federativos. E inclui aqui também as entidades de personalidade jurídica e direito privado, sob o controle do poder público, e as fundações por leis instituídas ou mantidas. Quem que são essas entidades de personalidade jurídica e direito privado, tá? Sob o controle do poder público? São as empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá? Que também já estão, tá, ali inseridas dentro do contexto do conceito de administração indireta, né? Bom, então passamos à próxima alteração legislativa. Essa alteração, ela foi uma alteração pontual, tá? Porque este crime tá previsto ali, invasão de dispositivo informático, ele por vezes algumas situações poderiam ser abarcadas por outros crimes, tá? Então, vamos lá. O que dita o 154A? Invadir dispositivo informático de uso alheio conectado ou não à rede de computadores. Isso aqui eu vou destacar com vocês, porque isso com certeza virá em prova, tá? Conectado ou não à rede de computadores. O que a gente pensa? Invadir dispositivo informático, logo a gente pensa em ataques, né, via internet, mas o tipo já ressalta que é conectado ou não à rede, né, de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir
dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Bom, então o que a gente vê aqui? Que esse aqui é um crime, tá? Que tem um especial fim de agir. O que é esse especial fim de agir? Além do dolo de invadir o dispositivo informático, o agente tem que buscar, obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou ainda instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, tá? Então, além do dolo genérico, né, eles exigem um especial fim de agir, tá? Um dolo específico. A pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, não é um crime de menor potencial ofensivo, contudo, ainda cabe fiança pela autoridade policial, tá? E a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se a invasão gera prejuízo econômico. Bom, prestem atenção, se é necessário uma causa de aumento de pena para a situação de restar, né, prejuízo econômico, pode-se dizer que no caput do artigo não é necessário o prejuízo econômico para a consumação desse delito. Prestem então atenção. O crime de invasão de dispositivo informático pode objetivar, né, o prejuízo econômico ou o enriquecimento ilícito daquele agente. Contudo, não é requisito necessário para a configuração deste delito, tá? Parágrafo 3º dita: se a invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicação eletrônica privada, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. A pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, então prestem atenção. Essa aqui é a forma qualificada do delito de invasão de dispositivo informático. Toda vez que o Código Penal estabelece, toda vez que o legislador, né, estabelece um novo patamar, se ele for acima do patamar do caput, da forma simples, tá, dita que é uma qualificadora. Tá? Se o legislador estabeleceu um novo patamar, mas menor, a gente denomina essa nova tipificação de uma privilegiadora. Tá? Bom, esse delito, né, essa lei criou esse crime, ela foi batizada como Lei Carolina Dickmann, não sei se vocês se lembram, mas foi um caso amplamente divulgado pela mídia, tá? Do caso da atriz que teve os seus dados, seu computador invadido, com a sua exposição de suas fotos íntimas. Além disso, é um crime formal, tá? Que além do prejuízo não ser necessário para a consumação, também não é necessário que haja algum outro tipo de exposição da intimidade da vítima, tá? É necessário demonstrar que ele almejava. Por quê? É o especial fim de agir, tá? É o fim extra daquele autor, tá? Próxima atualização, referente ao furto qualificado. Então, o que prevê, né, o artigo 155, parágrafo 4º, letra B? A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, já é um crime de elevado potencial ofensivo, tá? E multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Novamente, conectado ou não à rede de computadores, tá? Com ou sem violação de mecanismo de segurança, ou utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Tá, aqui é uma espécie nova, tá, de furto mediante fraude. E é um furto ligado, né, ao dispositivo eletrônico. Tá certo que os exemplos, né, o meio mais corriqueiro desse tipo de furto mediante fraude é aquele praticado, sim, nas redes de internet. Contudo, não é requisito para a configuração desse crime, desse tipo furto mediante fraude, que esse computador esteja conectado com a internet. E também não é necessário que haja uma violação de mecanismo de segurança, ou seja, não é necessário que aquele computador seja, por exemplo, protegido por senhas, tá? Ainda que o computador não tenha
a proteção de uma senha, é possível a configuração desse delito, né, do furto qualificado. O parágrafo 4º, letra C, prevê ainda que a pena prevista no parágrafo anterior, tá, considerada a relevância, né, do resultado gravado, ele pode ser aumentado de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Ou seja, se ainda que o computador, né, ainda que a fraude seja praticada no Brasil, se o servidor daquele computador que foi utilizado para aquele ataque seja colocado, né, mantido fora do território nacional, há aqui uma causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3. Aumenta ainda de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Prestem atenção, idoso, conceito extraído lá do Estatuto do Idoso, pessoas com 60 anos ou mais. Pessoa vulnerável, quem que é o vulnerável para o direito penal? Pessoas com menos de 14 anos, aquelas que têm uma deficiência ou uma debilidade mental, ou aquelas outras pessoas que têm a sua capacidade de discernimento reduzido, tá? Esses são os vulneráveis. Bom, é como dito, né, uma forma especial de furto mediante fraude, e o Rogério Santos traz um exemplo pra gente, tá? Aproveitando a vulnerabilidade de pessoas que utilizam a rede pública de internet, um hacker intercepta a conexão e obtém os dados de acesso a contas bancárias. Com esses dados à disposição, ele acessa a conta e transfere quantias em dinheiro para outra conta, e qual efetua o saque. O fato, né, o caso é o típico de furto mediante fraude, no qual a manobra artilosa, né, é utilizada para que as vítimas sejam desposadas de seus bens sem que nada perceba. Bom, o que vocês precisam se atentar na hora de diferenciar o furto mediante fraude do estelionato, tá? O estelionato é necessário que você engane alguém. Aqui no furto mediante fraude, o que está sendo enganado é o computador, tá? É ali o sistema de proteção ali dos valores ali daquele computador. É o acesso a uma conta bancária de maneira indevida, tá? Então, aqui não tem o envolvimento da vítima, tá? Ele pode, inclusive, inexistir. Bom, fraude eletrônica é a nossa próxima atualização. Parágrafo 2º-A. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzida a erro, por meio das redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, tá? Essa alteração, ela também é relativa, né, à rede, né, de computadores. O que vocês precisam entender? Esse contexto, né, da globalização, ele não só aumenta as relações entre as pessoas, mas ele também aumenta as possibilidades de relações, inclusive relações criminosas. Então, o novo contexto, né, que a gente está inserido no avanço cada vez mais do mundo digital, também chega, né, no mundo da criminalidade. Então, é necessário as respostas legislativas concernentes à nossa nova realidade. E esse crime de fraude eletrônica é um ótimo exemplo, né? Assim, junto com o crime de furto mediante fraude, né, dentro das redes de computadores. Parágrafo 2º-B dita que a pena prevista no artigo anterior, também considerada a relevância do resultado gravoso, é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Prestem atenção que aqui, né, ela não dita igual no artigo anterior, falando do idoso vulnerável. Ele passa a falar o seguinte, que a qualificadora, ela visa punir de forma mais grave o agente que, por intermédio, né, do computador, do meio eletrônico, reduz a capacidade da vítima, induzindo ela a erro, tá? Por meio de, aí vem lá, redes sociais, que pode ser Facebook, Instagram, TikTok, tá? Contatos telefônicos, simulando que se trata, por exemplo, de uma operação, uma ligação de uma operadora de cartão de crédito, uma ligação de uma agência bancária, ou com envio de um correio eletrônico fraudulento, um e-mail que imita uma correspondência de uma loja, ou um e-mail que imita uma cobrança, tá?
ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. O que essa expressão genérica de finalização aí do artigo quer? Dita para a gente, é uma interpretação analógica, ou seja, é uma forma de reunir todas as formas análogas que são impossíveis, dadas inúmeras condições, né, as inúmeras capacidades, né, do ser humano de produzir, né, de produzir essas condutas, utilizar-se de meios diversos. Ela termina o tipo com uma expressão análoga para abarcar todas as situações, né, que seria impossível do legislador prever uma por uma. Tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês, então, a diferença, tá, entre o furto mediante fraude por dispositivo eletrônico ou informático do estelionato mediante fraude eletrônica. Prestem atenção, estudem, aprofundem o tema, porque o tema assim, ó, é quentíssimo para a prova. Tá? Então, o que eu quero que vocês, tá? O que eu quero que vocês se atentem? O que é o pulo do gato aí para diferenciar o furto mediante fraude no dispositivo eletrônico ou informático do estelionato mediante fraude eletrônica? Ambos esses crimes utilizam a fraude, utilizam o meio eletrônico, tá? Para gerar prejuízo à vítima. Tá? Contudo, no furto é necessário, né, que a subtração ela se dê, é necessário que o agente subtraia aquela coisa alheia móvel, tá? No estelionato, o agente, ele obtém essa vantagem, tá? Induzindo alguém a erro, tá? Essa é a diferença entre esses dois. Eu deixei aí para vocês o exemplo, né, do nosso ilustríssimo penalista Rogério Sanches, e ele vai estar direitinho para vocês no PDF que eu vou disponibilizar juntamente a esse link, tá? Bom, próxima alteração legislativa, estelionato contra idoso ou vulnerável. Tá? No parágrafo 4º, ele dita que a pena será aumentada de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do estado gravoso. Lembra que a gente falou do furto mediante fraude eletrônica? Vem aqui igual no estelionato contra idoso ou vulnerável. Tá? E ele dita ainda, finalizando, que somente vai se proceder mediante representação. Então, agora, a regra do estelionato é que o crime seja um crime de ação penal pública condicionada à representação. Tá? A exceção, então, quando a ação será pública incondicionada, ela só será restrita a algumas hipóteses. Tá? Primeiramente, contra a administração pública, direta ou indireta, prestem atenção, que engloba tanto a administração direta quanto a administração indireta, contra criança e adolescente, ou seja, aquelas pessoas menores de 18 anos, a terceira hipótese, a pessoa com deficiência mental ou ainda o maior de 70 anos ou incapaz. O que eu quero chamar a extrema atenção de vocês, tá? Aqui, a exceção da representação, ela somente vai atingir os maiores de 70 anos, tá? O idoso, segundo o estatuto, né, do idoso, o idoso é uma pessoa maior de 60 anos. Contudo, aqui a necessidade de representação, ela somente vai alcançar as pessoas maiores de 70, tá? Então, prestem atenção. Então, de novo, atenção. A causa de aumento de pena prevista no 171, parágrafo 4º, ou seja, no estelionato referente ao idoso, é para a pessoa, a causa de aumento de pena é para a pessoa com idade igual ou superior a 60, ou seja, idoso. Agora, a exceção relativa à espécie de ação penal é para a vítima maior de 70 anos. Então, por favor, prestem atenção na hora da prova. Se falar assim, ó, o estelionato contra idoso se processa mediante ação penal pública incondicionada? Nem sempre. Porque de 60 a 70, a ação é penal pública condicionada. Somente será incondicionada para as vítimas maiores de 70 anos. Tá bom? Bom, a outra importante diferença é que a causa de aumento de pena aplicável aos vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos, enfermos, deficientes mentais ou aquelas outras pessoas que não podem por outra causa,
tá? Oferecer a resistência. Por outro lado, a exceção relativa à espécie de ação penal somente se refere aos incapazes, tá? Não alcançando todos os vulneráveis, tá? Então prestem atenção. Tanto abarcando os vulneráveis, os incapazes, né? Relativamente incapazes, quanto os absolutamente incapazes. Para finalizar o tema, eu trouxe aqui para vocês uma jurisprudência muito importante, tá? Relativa ao nosso Superior Tribunal de Justiça. O que firmou o entendimento, né, dos nossos tribunais superiores? A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Então, qual que foi o marco temporal que o STJ firmou para se exigir que a vítima volte lá e tenha que se manifestar no procedimento, tá? Foi o oferecimento da denúncia, tá? Esse é o marco temporal para se exigir ou não. Então, se ainda não foi oferecida a denúncia, sim, é necessário que a vítima retorne para oferecer a representação, tá? Observando o prazo. Bom, próxima legislação, próxima alteração promovida, né, no nosso Código Penal. É a lesão corporal contra a mulher, tá? Prevista lá no artigo 13º, no parágrafo 13º do artigo 129. Se a lesão for praticada contra a mulher por razão do sexo feminino, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Bom, prestem atenção, tá? Por favor. Por quê? Antes dessa alteração legislativa, existia o parágrafo 9º, que era aplicada àquela violência corporal leve praticada no âmbito da violência doméstica, que era aplicado tanto ao homem quanto à mulher. Agora, em caso de vítima mulher, tá? Nas condições do sexo feminino, ou seja, por razões de gênero ou no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, a qualificadora é outra, de 1 a 4 anos, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção, especialmente aqueles candidatos que estão buscando uma vaga num concurso de delegado de polícia. Prestem atenção que isso aí, é um prato cheio para ser cobrado em prova. A pena que agora é de 1 ano a 4 anos, tá? De 1 a 4 anos. Ou seja, se esse crime de lesão corporal contra a mulher, no contexto, né, da violência de gênero, for praticado de maneira isolada, cabe fiança pela autoridade policial. A Lei Maria da Penha não veda o arbitamento da fiança, tá? Então, se for um crime isoladamente cometido, um crime de lesão corporal leve, tá? No contexto ali da violência doméstica, sim, cabe fiança. Agora, dificilmente este crime de lesão corporal será praticado de uma forma isolada, tá? Então, se naquele mesmo contexto o agente inflige na mulher lesões corporais por razões, né, motivado por razão da condição do sexo feminino e, juntamente, pratica algum outro delito, uma injúria, por exemplo, já não caberá fiança pela autoridade policial. Então, prestem muita atenção na hora do somatório das penas máximas combinadas a esse delito, porque isso aí vai ter um reflexo direto na atuação do delegado de polícia, especialmente naquele contexto ali, né, da avaliação de um possível flagrante, tá? A lesão deve ser leve, tá? E praticada contra a mulher, tá? O crime é comum quanto ao sujeito ativo, né? Pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres. E a pena, né, é essa questão da fiança que eu chamei a atenção daqueles que vão prestar concurso, especialmente aqueles que vão prestar concurso para as carreiras de delegado de polícia. Bom, o crime lá do parágrafo 9º, né, o que eu disse para vocês, a lesão corporal leve no ambiente da violência doméstica, continua então sendo aplicada às vítimas homens, tá? Em situação
de vulnerabilidade, tá bom? Por ser aplicado, né, por estar nesse contexto, pelo sujeito passivo agora, ter que ser um homem, não se aplica os ditames da Lei Maria da Penha, tá? Prestem bastante atenção nisso aí. Bom, próxima alteração legislativa promovida no Código Penal, violência psicológica contra a mulher. Previsto lá no artigo 147b. Causar dano emocional à mulher, que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Presta atenção, se o artigo 147A era um crime comum, né, no que se refere ao sujeito passivo, o 147B somente pode ser praticado contra a mulher, tá? E aqui ele é um crime material que se consuma com a causação do dano emocional, tá? É um crime de forma livre, que pode ser praticado por mais diversos meios, tá? Ele é punido com uma pena de 6 meses a 2 anos, ou seja, ainda que seja um crime de menor potencial ofensivo, tá? Ele não vai ensejar, né, a aplicação, né, ao processamento por intermédio do termo circunstanciado de ocorrência. Por quê? Porque nesse caso, se esse crime for praticado na questão do violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Por razões da condição do sexo feminino, será aplicada a Lei Maria da Penha e afastada a incidência da Lei 9.099, tá? Ele visa tutelar a saúde psicológica e a autodeterminação da mulher e pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Seu âmbito de incidência não se limita ao ambiente doméstico, que pese seja mais comum, tá? É de forma livre e é um delito expressamente subsidiário, ou seja, somente é aplicável quando a conduta não constituir um crime mais grave. Próxima alteração. As disposições comuns dos crimes contra a honra. Prevê lá no artigo 141 qual que foi a mudança, tá? Se incluiu expressamente que quando os crimes contra a honra forem cometidos contra, né, funcionários públicos em razão da sua função ou, e aí que vem a alteração, contra o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Prestem atenção, porque no direito penal não se admite analogia em malam partem, ou seja, somente, né, além dos funcionários públicos, em razão da sua função, o que está expresso no Código são presidentes da Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal. Em que pese existam outros cargos que são funcionários públicos, que vão ser abrangidos aí no contexto genérico do funcionário público. Então, prestem atenção, né, aí no como que vai vir disposto na sua prova, tá? E ele é acometido, né, essa modalidade mais grave, ela pode ser aplicada tanto à forma simples quanto a formas qualificadas, né, essa causa aí de aumento de pena. Bom, próxima alteração legislativa. Uma alteração dos crimes, incluído no Código Penal, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá? Revogando a antiga Lei de Segurança Nacional, tá? Ele vai ser subdividido em diversos capítulos, né, dos crimes contra a soberania nacional, instituições democráticas, contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, dos crimes contra o funcionamento de serviços essenciais. O que a gente tem de regra geral, tá? O que eu resolvi trazer para vocês? Eu não vou passar com vocês aqui um por um, porque a gente não vai ter tempo para isso. Mas, se vocês acharem que é conveniente, se estiver ajudando, né, essa aula estiver ajudando, a gente pode pensar em trazer uma aula só sobre esses crimes, tá? E aí a gente reserva um espaço, né, um momento destinado a trabalhar todos esses tipos. Aí me deixem aí nos comentários ver o que vocês acham, se a gente faz esse novo momento ou não, tá? Então, das disposições comuns, não constitui
Crime previsto nesse título é manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem as atividades jornalísticas ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou outra forma de manifestação política com propósitos sociais. O que essa disposição final, né, essas disposições comuns, quis ressaltar? Que ainda que existam crimes contra o Estado Democrático de Direito, a livre manifestação do pensamento, guardada, né, as devidas as proporções, os meios, né, elas não podem ser consideradas criminosas. Tá? Não está aqui para se vedar o exercício da democracia, mas sim o objetivo desse novo título é sim proteger, né, aqueles princípios inerentes à nossa democracia, a nossa conformação de um Estado democrático de direito, tá? Bom, é uma lei que também prejudica o réu, é mais severa em relação à lei anterior, então ela não irá retroagir, né, para prejudicar o réu. Então, as situações previstas na antiga lei de segurança nacional foram transpostas com algumas modificações, mas no seu grosso, né, os crimes se assemelham bastante, o que se pode dizer que está ali aplicado o princípio da continuidade normativa típica. Tá? Próxima alteração legislativa promovida no Código Penal. Ela se refere ao delito, né, de incitação ao crime. Tá? Essa mesma lei ela incluiu, tá, um parágrafo único, tá, num delito já existente, que era o crime previsto ali no artigo 286, e o parágrafo único dicta que também incorre nessas penas quem incita publicamente as animosidades entre as Forças Armadas ou entre as Forças Armadas e os outros poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Tá? Então, é um crime, tá, que tem o mesmo objetivo, promover, né, a proteção da nossa democracia, em especial, né, a autonomia entre os poderes do Estado. Próxima alteração legislativa, coação no curso do processo. Tá? Existiu algumas alterações, especialmente lá prevista no parágrafo único do artigo 344. Diz agora que a pena concernente a esse delito, ele vai aumentar de 1/3 à metade se aquele processo em que for constatada a incidência do crime de coação no curso do processo envolver um crime contra a dignidade sexual. Tá? Então é uma causa de aumento de pena especial em relação aos processos relativos à dignidade sexual. Tá? O que dita o artigo? Usar de violência ou grave ameaça, isso é bastante importante, então não é necessário a incidência da violência ou grave ameaça para a configuração do crime de coação no curso do processo, tá? Com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Então, as possibilidades são as mais amplas possíveis. Não é só em processo, a gente sabe que o legislador, né, chamou de processo policial ou processo administrativo, mas na realidade é um procedimento policial, né? Então, tanto no inquérito policial, no termo circunstanciado de ocorrência, pode ser configurado, né, dentro desse contexto, o crime de coação no curso do processo. Tá? É conhecido como Lei Mariana Ferrer e alterou o Código Penal para promover um aumento, né, dessa pena. Tá? Esses crimes contra a dignidade sexual podem ser o estupro, a violação, a importunação, o assédio. Tá? Então tem vários crimes, né, todos previstos dentro desse espaço, né, concernente aos crimes contra a dignidade sexual, e ele visa, né, zelar pela integridade física e psicológica daquela vítima que já foi, né, já sofreu as consequências do delito e não pode sofrer a revitimização, né, processual. Bom, então, essas eram as alterações, né, promovidas, né, no Código Penal no ano de 2021. Eu espero que eu tenha contribuído, né, para o estudo dos senhores. Espero que tenha sido clara, tá?
E eu vou deixar também na descrição o PDF com, né, os comentários dessas alterações de maneira ali completinha para vocês. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? E sigo aí nas redes sociais para tirar, né, eventuais outras dúvidas concernentes às alterações. Até a próxima!